Hoje a gente vai conversar sobre sangramentos ginecológicos no pronto-socorro. Esse é um tema muito importante porque a gente vai tratar mulheres de todas as idades. Porque o sangramento, ele é comum a todas as fases da mulher praticamente. Afeta em média de 10 a 30% das mulheres que estão em idade reprodutiva. E quando as mulheres vão se aproximando da fase perimenopausa, ou seja, um pouco antes da menopausa, esse tipo de queixa é comum em até 50% das pacientes. Então, você com certeza vai pegar algum tipo de sangramento, então, ginecológico no pronto-socorro. E, primeiro de tudo, então a gente tem que pensar o que é normal. Óbvio que isso se torna um pouco subjetivo de paciente para paciente. Existem várias formas da gente pensar em quantificar a menstruação. Inclusive, existe até uma forma que você vai ver como que está a quantidade de sangramento no absorvente e a partir disso você vai dar uma nota. Então, se ele tem uma pouca quantidade de sangue, você dá 1 ponto. Se ele está moderadamente cheio, você vai dar 5 pontos. E se é um absorvente que está muito cheio, você vai dar 20 pontos. E aí a pessoa deve fazer então uma anotação durante todo o período menstrual e no final ela soma a quantidade de pontos. Então toda vez que ela troca o absorvente, ela anota quanto que ela teve de pontos. E ao final, se ela teve um total de 100 pontos ou mais, a gente considera que esse fluxo é intenso. Então, existem várias formas da gente quantificar, esse foi só um exemplo. Então, vamos lá. O que é normal? De acordo com a FIGO, que é a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, a gente tem que classificar esse sangramento entre normal e anormal, de acordo principalmente com 4 critérios: a frequência, a duração, a regularidade e o fluxo, que seria então a intensidade do sangramento. Então vamos lá. O que é considerada uma frequência normal do sangramento? É considerado normal quando a gente tem um intervalo de 24 até 38 dias desse sangramento. Então, se a gente está tendo sangramento num intervalo menor que 24 dias, a gente vai falar então que esse é um sangramento frequente. E se os intervalos entre uma menstruação e outra estão demorando mais do que 38 dias, a gente vai falar então que está infrequente. E quando a gente tem uma paciente, então, que não menstrua há mais de 3 meses, ou seja, há mais de 90 dias, a gente vai falar, então, que essa paciente está em amenorreia. Esse é o conceito que a FIGO adota, mas existem outros que divergem um pouquinho, tá? Só para vocês terem uma ideia. E com relação, então, à duração. A gente considera a duração normal quando o fluxo menstrual ele vai durar até 8 dias. Antes, a gente usava um limite mínimo, que era considerado de 4 dias e meio. Agora, isso caiu por terra. A gente não usa mais esse limite inferior, só esse corte de 8 dias. Então, se vai ter até 8 dias, a gente considera como um fluxo normal. Agora, se dura mais do que 8 dias, a gente vai considerar como um sangramento prolongado. Então, pulando agora para o próximo, a regularidade. A regularidade ela vai ser determinada de acordo com a diferença entre o intervalo mais longo e o intervalo mais curto entre as menstruações durante um período de 1 ano. Se ao final de 1 ano tiver entre 7 e 9 dias esse intervalo, a gente vai considerar regular. Isso muda um pouquinho de acordo com a idade. Então, se a paciente ela tem entre 18 e 25 anos ou entre 42 e 45 anos, a gente considera regular se esse intervalo for de até 9 dias. E se ela tem entre 26 e 41 anos, a gente considera regular se esse intervalo tem até 7 dias. Então, passou desse limite, a gente considera que ela está tendo um sangramento irregular, ok? E com relação ao fluxo? O fluxo é um pouco subjetivo. Se a gente for colocar isso em números, a gente considera normal quando esse fluxo tem de 5 até 80 ml. Então, se ele tiver menos de 5 ml, a gente vai considerar um fluxo leve, e se tiver mais de 80 ml, a gente vai considerar um fluxo intenso.
Na prática, a gente também pode considerar um fluxo intenso aquele que vai interferir no estado físico, emocional, social ou até na qualidade de vida da paciente. Então, ele pode ser um pouco subjetivo, porque a gente não fica quantificando esses absorventes. No passado, até se propunha pesar os absorventes para fazer estudo, mas na prática isso não é viável. Então, estamos caracterizando um sangramento normal. É aquele que tem duração de 24 a 38 dias entre um ciclo e outro, geralmente 28 dias, que tem uma duração do sangramento de até 8 dias, com intervalos de 7 a 9 dias e o fluxo da percepção subjetiva. Uma informação interessante para vocês saberem e para vocês passarem para as pacientes de vocês é que a gente vai considerar o primeiro dia da menstruação aquele que tem sangramento vermelho vivo. Então, se veio só uma borrinha de café, a gente ainda não começou a contar. Veio sangramento vermelho vivo, aquele é o primeiro dia do ciclo menstrual da paciente, ok? E quais seriam, então, os tipos de sangramento? A gente pode classificar os sangramentos em duas formas principais: os sangramentos agudos e os sangramentos crônicos. Os sangramentos agudos geralmente são comuns na idade reprodutiva, na maior parte das vezes vai ser um episódio isolado, em pacientes que não estão gestantes e que eles não vão afetar essa paciente de forma importante, ou seja, não compromete o estado geral. O que eu quero dizer com isso? Vai ser uma paciente que vai chegar para você estável. Então, raramente a gente vai ter uma paciente ginecológica instável. A maior parte dos sangramentos que a gente tem que lidar com instabilidade, que são as urgências, são casos obstétricos. Os ginecológicos geralmente são mais tranquilos e a gente não vai ter essa preocupação. E a gente vai caracterizar como sangramento crônico aquele sangramento que vai ter uma duração superior a 6 meses. Nesse caso, isso é importante porque pode ter uma anemia ferropriva por trás e isso pode estar afetando a vida da sua paciente. Então, a gente também vai ajudá-la nesse caso. E como que a gente vai conduzir, então? Isso vai depender um pouco da faixa etária da paciente. Por quê? Porque diferentes faixas etárias vão nos dar diferentes causas. E o tratamento definitivo, ele vai depender, então, de você diagnosticar a causa. Então, de você saber exatamente por que aquela paciente está sangrando. No nosso caso do pronto-socorro, nós estamos autorizados a tratar o sangramento, mesmo sem ter certeza absoluta da causa, ok? E as causas, elas podem ser divididas em dois grupos principais. As causas que têm origem estrutural e as causas que têm origem não estrutural. E para ficar fácil, existe um mnemônico que é fácil da gente gravar para as causas estruturais e o COIN para as causas não estruturais. Então, o PALM-COIN, ele vai ter as iniciais das principais causas de sangramento ginecológico. Vamos lá ver quais são? Falando então do PALM, que são as causas estruturais, o P, ele é correspondente a pólipo. O A, a adenomiose. O L, ao leiomioma, que são os nossos miomas. E o M, a malignidades e hiperplasias. Tá bom? E com relação ao COIN, que são as causas não estruturais, o C corresponde a coagulopatias, o O a causas ovulatórias, o E a causas endometriais, o I a causas iatrogênicas e o N a causas não classificadas. Vamos passar por uma para a gente conversar sobre elas? Vamos lá. Antes da gente passar uma por uma, a gente vai comentar rapidinho quais seriam as principais causas de acordo com a faixa etária. Então, pensando em adolescentes, disparado, a principal causa que chega para a gente no pronto-socorro é devido à imaturidade do eixo hipotálamo-hipófise ovariano. Por quê? Porque logo que essa menina, essa adolescente, começa a menstruar, esse eixo ele ainda está imaturo. Então, às vezes, ela não vai fazer a produção hormonal adequada, suficiente para fazer um pico de LH e ela ovular.
Então, é uma paciente anovuladora. Então, ela pode ficar longos períodos sem menstruar, até que o eixo dela consegue lançar um pico de LH eficaz e ela acaba menstruando. Então, esse é o principal quadro típico das adolescentes. Em alguns casos, elas podem ter também coagulopatias e a gente vai falar adiante sobre isso. Guarda aí. Na idade reprodutiva, são diversas as causas. Então, a gente pode ter pólipo, pode ter mioma, a gente pode ter uma causa iatrogênica, que seria a questão de um DIU não hormonal, como um DIU de cobre. Além disso, pode ter lesões do colo uterino, alterações após relação sexual. A gente vai destrinchar elas de acordo com a causa. E na perimenopausa, novamente, a principal causa se torna a anovulação. A anovulação ela é causada, então, pela queda do estoque dos folículos ovarianos, porque a mulher está se aproximando da menopausa, reduz esse estoque de folículos, então pode ter mês que ela ovula, pode ter mês que ela não ovula. Ela também se torna uma paciente anovuladora. E as pacientes na pós-menopausa, a principal causa disparada é atrofia endometrial. Mas a gente não pode esquecer que também temos que descartar as possibilidades de neoplasias. Então, câncer de colo, câncer de endométrio, são questões importantes que precisam ser investigadas e excluídas nessas pacientes. Vamos lá, então a primeira delas é o pólipo. O pólipo nada mais é do que um crescimento hiperplásico focal, ou seja, é uma proliferação de tecido vascular, de tecido glandular, de tecido fibromuscular e tecido conjuntivo. É uma proliferação a mais, um pontinho ali do endométrio, ou que pode até recobrir o colo, então, da cavidade uterina ou do próprio colo, então, que a gente também pode ter pólipos nessa região. Foi um local que houve essa proliferação focal. Combinado? E o que acontece? Esses pólipos, eles provocam sangramento em até 20 a 30% dessas pacientes. E como que a gente vai fazer, então, o diagnóstico? A gente vai avaliar essa paciente pelo exame físico, às vezes só de fazer o exame especular a gente pode ver essa alteração. Quando a gente não encontra no exame físico, a gente pode pedir um ultrassom. Então, vocês podem ver a imagem aqui do ultrassom. Como que fica o pólipo no ultrassom? É uma imagem hiperecogênica. O que é hiperecogênico no ultrassom? É branco, ou seja, a linha endometrial ela é branquinha e do nada ela vai ser interrompida por uma estrutura que também é branca. Então, esse é o ultrassom mais típico de uma paciente com pólipo. E como que a gente confirma, então, que ela está com pólipo? A gente faz uma esteroscopia diagnóstica, que é quando a gente coloca uma câmera dentro da cavidade e que a gente vai avaliar. Então, essas imagens que a gente colocou aí são do pólipo na esteroscopia. Quando a paciente tem sangramento pelo pólipo, a gente vai, então, retirar também via esteroscópica e manda para análise, só para confirmar que não tem nenhum tipo de atipia. Então, pólipo deu para entender? Falando então da adenomiose. A adenomiose é uma patologia que é caracterizada pela proliferação do tecido endometrial, que recobre então a cavidade uterina, para dentro do miométrio. Então fica bem fácil de entender quando a gente olha essa imagem, que tem essas áreas mais escuras, que seriam então dessas áreas de tecido endometrial que estão de forma anômala dentro do miométrio. É importante a gente dizer, no caso da adenomiose, que vai chamar a atenção na sua história quando a paciente falar que, além de ter muito sangramento, ela tem muita cólica. Então, dismenorreia é um sinal que vai chamar atenção para a adenomiose. E como que a gente confirma a adenomiose? A gente pode chamar atenção por o nosso exame físico, que quando a gente faz, então, o toque vaginal bimanual, que a gente aprendeu que é feito uma mão dentro da vagina e a outra no abdômen da paciente. Um sinal indireto, então, é um útero que está aumentado de tamanho. Então, é um útero que está grande. Então, já é um sinal indicativo. A paciente está com sangramento, ela está com cólica, você examinou, você sentiu fácil, você até estranhou que você palpou de forma super fácil o útero dela. E aí, quando você pede o ultrassom, tem um espectro de alterações que são super características da adenomiose.
E uma delas, que é um sinal tardio, mas que é fácil de ser identificado, é a assimetria das paredes. Então, você vai ver que uma parede uterina, ela é muito maior do que a outra. Então, a parede, nesse caso aqui, a parede anterior, ela é super maior do que a posterior. O que mais? O endométrio ele pode ser difícil de visualizar. Por exemplo, olha nessa imagem de ultrassom que a gente colocou aqui. Cadê a cavidade endometrial dessa paciente? Está super difícil de ver. Então, a região da zona juncional, que é exatamente essa região entre o endométrio e o miométrio, ela pode ficar difícil de ser visualizada. Tem outras alterações, como cistos, que podem aparecer, mas enfim, você pede o ultrassom transvaginal e vai vir lá para você a adenomiose. Então, a gente conseguiu diagnosticar. A condução da adenomiose ela vai depender de vários fatores, como a idade da paciente, o que ela já fez de tratamento prévio. Você vai encaminhar para ela ser conduzida de forma ambulatorial. Combinado? Passando agora para os leiomiomas, que são os miomas uterinos. Eles são disparado uma das causas mais comuns que a gente vai pegar de sangramento no consultório, afetando até 70% das mulheres até os 75 anos. Então, você vai pegar paciente com mioma. E isso se torna mais importante em pacientes da raça negra, que tem uma prevalência de 50% de miomas, e nas pacientes brancas, essa prevalência é de 25%. Então, você vai pegar mioma no seu consultório, sempre vale a pena a gente pensar neles. Com relação aos miomas, como que a gente vai suspeitar? Quando a gente também, ao fazer o exame físico, você, no toque vaginal bimanual, além de você observar que o útero está aumentado de tamanho, como vimos na adenomiose, nesse caso ele pode ter o contorno diferente, você pode sentir que ele tem embocelamento. Isso vai depender da posição dos miomas. Então, esse esqueminha aqui, ele mostra super fácil para a gente. Os miomas têm 3 locais principais. Dentro da cavidade uterina, quando eles são chamados de submucosos, quando eles estão dentro da camada, então, do miométrio, que são os miomas intramurais, e quando eles estão mais próximos da camada externa, então, da serosa, que são chamados de miomas subserosos. De acordo com a posição deles, eles vão receber, então, uma nota que começa do 0 e vai subindo, 0, 1, 2, 3, enfim. Mas, para o caso dos sangramentos, os miomas que vão ser mais importantes são os miomas submucosos. Então, são os miomas que têm pelo menos uma parte deles para dentro da cavidade endometrial. Então, muitas vezes, quando você examina essa paciente, você não vai ver alteração no exame físico. Então, o que a gente faz? A gente pede o ultrassom transvaginal também. E como que a gente vai ver o mioma nesse ultrassom? Aqui a gente tem uma imagem que tem um mioma na linha endometrial. Só que diferente do pólipo, lembra que no pólipo a linha era interrompida por uma imagem branca? Aqui, olha como é a nossa imagem. A linha endometrial, ou seja, a linha média, ela é desviada por uma imagem escura, uma imagem hipoecogênica. Então, o mioma ele é diferente do pólipo em 2 características importantes no exame de ultrassom. O pólipo é branco, o mioma tende a ser escuro. E o mioma, ele ocupa espaço, então ele vai empurrar a linha média. Então, ele ocupa espaço. E o pólipo não, ele geralmente interrompe a linha média. Fiquem tranquilos que isso vem na conclusão do seu laudo. É só para vocês terem um conhecimento a mais, para vocês serem críticos também do exame que vocês estão recebendo. Então, vocês receberam esse ultrassom. Às vezes a paciente já chega com ultrassom, a gente não vai resolver o problema do mioma no pronto-socorro, a gente só vai estabilizar. Mas você sabe então que você pode encaminhar ela então para fazer a condução do caso, no qual então esses miomas submucosos, eles podem ser retirados de forma histeroscópica, assim como os pólipos, que pode ser feito em apenas um momento. Em alguns casos, esses miomas estão em uma posição, eles têm um tamanho que não vai permitir que seja feito em apenas um procedimento, então às vezes a gente divide em 2 momentos, ou a gente tem indicação de fazer em outro tipo de procedimento ou um preparo diferente. Isso é uma classificação que eu vou colocar para vocês no material de apoio, para vocês verem de curiosidade, tá bom? Que é a classificação de Lasmar. Ela vai dar pontos e isso vai definir qual conduta a gente tem que seguir com os miomas. Combinado?
Então, antes de passar para o próximo item, eu só queria chamar a atenção dessa imagem aqui, que vocês estão vendo, que é de um ultrassom 3D. Dá para a gente ver bem que tem um miominha, então, entrando na cavidade, e tem um outro intramural que está aí do lado. Então, a imagem em 3D, ela pode ajudar muito na programação cirúrgica também, dependendo da posição e de onde estão esses miomas. Então, eu trouxe para vocês conhecerem como que ficaria um ultrassom 3D. Então, seguindo, agora para a nossa letra M de malignidades e hiperplasias. Nesses casos, a gente tem que prestar atenção em hiperplasia do endométrio, que é um quadro que é mais comum em pacientes pós-menopausa e que isso pode ser um fator de risco para um câncer de endométrio. Então, o que a gente vai fazer com esses pacientes? A gente sempre examina. Se tem alguma lesão visível no colo, a gente vai então encaminhar para ela fazer então um Papa Nicolau, uma colposcopia com biópsia, para a gente excluir que não tem então um câncer de colo de útero. Em alguns casos, essa biópsia ela pode ser feita até no pronto-socorro, com material específico. Mas tudo bem se você encaminhar, você só não pode deixar essa paciente ir embora sem ter essa orientação, para ela não ficar perdida, tá bom? E a gente perder a oportunidade de fazer um diagnóstico de um câncer de colo de útero. Muitas vezes ela nunca fez um Papa Nicolau na vida, então você vai ser a pessoa que vai orientá-la a fazer o Papa Nicolau e a colposcopia com biópsia, ok? Se a gente fez esse exame especular, não viu nada, a gente vai para o ultrassom também. Porque se, por exemplo, é uma paciente que está na pós-menopausa e ela tem um espessamento desse endométrio, então endométrio que tem 4 milímetros ou mais de espessura, é uma paciente que a gente tem indicação de mandar para uma investigação da cavidade. E qual é a principal forma da gente avaliar essa cavidade? Com uma esteroscopia, com biópsia endometrial. Essa biópsia ela também poderia ser feita às cegas, ou seja, a gente pode introduzir uma cânula fininha no útero e a gente pode retirar uma amostra desse material e enviar para análise. Mas não costuma ser a nossa primeira opção, porque às vezes você pode estar retirando um fragmento que não é representativo de toda a sua cavidade endometrial. Então, o mais preciso é encaminhar a paciente para uma esteroscopia com biópsia dirigida. Falando então agora do CON, que são as causas não estruturais. As coagulopatias, elas podem estar presentes sim, e um grupo então que a gente tem que pensar são as adolescentes. As coagulopatias, elas podem estar presentes em até 13% dos sangramentos uterinos anormais. E quando então que isso vai chamar atenção? Quando que eu tenho que pensar, nossa, essa paciente está diferente? O que vai chamar atenção? É principalmente a paciente adolescente que, além de estar apresentando esse sangramento em grande quantidade, que é o que a gente já viu que pode acontecer, o que chama atenção é a frequência desse sangramento. O mais comum é que, pela imaturidade do eixo, a paciente adolescente apresente um quadro de sangramento uterino, passe um longo período e depois tenha outro sangramento. Se ela conta para você, desde a minha primeira menstruação eu sangro muito e eu sempre sangro. Todo mês eu tenho sangramento, ou mais do que isso. Doutora, não dá nenhum mês de diferença. Eu tô praticamente sempre sangrando. Então, essa é a paciente que a gente tem que pensar em coagulopatia. Então, a principal coagulopatia, para vocês saberem de curiosidade, é a doença de von Willebrand nessas pacientes. Então, o que a gente faz? Trata aquele sangramento agudo e encaminha para o hematologista para ele fazer a investigação adequada e descartar que essa paciente realmente não tem uma coagulopatia. Fechou? E com relação à disfunção ovulatória, eu tenho uma curiosidade para comentar com vocês. A disfunção ovulatória, ela engloba as principais causas que antigamente a gente classificava como sangramento uterino disfuncional. Essa nomenclatura, ela já não é mais usada. Elas entram então dentro desse grupo de disfunção ovulatória. Então, quais são as principais causas que a gente vai ver? A gente já falou de duas. Então, é o sangramento que a gente vai ter nessa adolescente por imaturidade do eixo, que então ela vai estar tendo esse período de anovulação, que a gente já explicou. Nas pacientes da perimenopausa, que também vão passar por esse período de anovulação. E, durante a menarqume, a principal causa é a síndrome dos ovários policísticos. Todo mundo já ouviu falar da síndrome dos ovários policísticos e ela vai ser caracterizada, então, pela presença de 2 dos 3 critérios de Roterdã, no qual o primeiro é
anovulação crônica. O segundo é a presença do hiperandrogenismo, que pode ser clínico e ou laboratorial. E o terceiro deles, o aspecto ultrassonográfico, então, desses ovários, que eles podem ter um volume maior ou igual a 10 centímetros cúbicos ou mais de 20 folículos antrais em um ovário. Se você tem, então, um ovário alterado, você já considera que você tem esse fator ultrassonográfico. Então, se a paciente tem 2 dos 3, ela vai ser considerada uma paciente com SOP. Então, nesses casos, a paciente com SOP, ela também tem uma anovulação crônica. Então, ela também pode chegar com uma queixa de sangramento uterino anormal para você. Causas endometriais. Uma delas que a gente pode considerar aqui é a endometrite, que é quando a gente tem, então, a inflamação do endométrio. E como que a gente vai ver isso? Também a principal forma de ser vista é pela esteroscopia. Vocês podem observar nessa imagem que a gente vai ter. Então, além dessa região normal que é esperada, a gente tem essas áreas que estão mais avermelhadas. Isso pode indicar, então, uma inflamação, que é a endometrite, e isso pode ser tratado também com antibiótico terapia. Mas você não vai tratar isso no seu pronto-socorro, você vai encaminhar ela para a investigação, porque você não vai ter à sua disposição uma esteroscopia. Eu só estou comentando para vocês saberem o que poderia ser a causa do nosso sangramento. Falando então um pouquinho do I, que são as causas iatrogênicas. Nós consideramos iatrogênicas aquelas causas provocadas, ou seja, por exemplo, um DIU. Um dispositivo intrauterino não hormonal, como por exemplo um DIU de cobre, ele pode ser um motivo do sangramento. Geralmente, o uso desses dispositivos não hormonais alteram sim o padrão menstrual. Altera principalmente em volume e pode também causar mais cólica nas pacientes. Essa alteração ela é mais comum no começo do método e pode ser que a paciente se adapte. Mas, em alguns casos, isso pode ser até motivo para descontinuação do método. Então, uma indicação da gente retirar esse DIU, ok? Além disso, temos as heparinas, que são as medicações que a gente usa várias vezes para evitar trombose. Elas também podem causar o sangramento, então a gente pode investigar se a paciente está fazendo uso dessa medicação. E falando um pouquinho das causas não classificadas, nós temos várias. Uma delas é a istimocele. A istimocele é uma alteração que ocorre então no útero, na topografia onde é feita uma cicatriz de cesárea prévia. É uma região então que ela não cicatriza de forma adequada e que ela pode então acumular sangue. Como que vai ser a queixa da nossa paciente? Ela vai falar que ela está tendo um sangramento entre as menstruações. Então, se ela está tendo esse sangramento entre as menstruações e ela já teve parto cesárea, vale a pena a gente pedir um ultrassom para avaliar a presença da istimocele. Porque esse sangue, então, fica acumulado ali e aí ele é eliminado durante o ciclo da paciente. Deu para entender? Então, aqui para ficar mais fácil, eu trouxe o esquema da imagem, mostrando como seria essa istimocele, como que ela é percebida, então, ao ultrassom, e aqui embaixo tem uma peça do anátomo patológico. Esses casos, novamente, a gente trata o sangramento agudo e encaminha para avaliação para ver então se essa paciente mereceria, por exemplo, uma cirurgia para correção da istimocele, ok? Outra causa que a gente pode comentar aqui, que seria não classificada, seria o sangramento após a relação sexual, que pode ocorrer tanto pela laceração como simplesmente pela ectopia, por aquele ectrópio que a gente já viu em outras aulas, que é então quando o colo do útero fica vermelhinho, pela saída então desse epitélio que fica exposto no colo do útero e durante a relação sexual pode ser uma região mais friável e causar um sangramento, ok? Então, a gente passou aqui pelas principais causas de sangramento genital que você pode ter no pronto-socorro. E durante a explicação de todas essas causas, eu já dei uma ideia para vocês do que a gente vai fazer. Então, a ordem sempre vai ser excluir gestação, fazer uma boa anamnese para identificar possíveis fatores de riscos. Então, faz a inspeção, exame especular, toque vaginal. E aí a gente pede também um ultrassom transvaginal quando só isso não foi suficiente para a gente definir qual foi a causa do nosso sangramento. Além disso, a gente pode pedir também um hemograma ou um HB-HT para a gente avaliar se é uma paciente que merece, então, fazer uma reposição de sangue ou transfundir ferro endovenoso. A gente vai ver isso já já. Então, a gente fez uma boa anamnese, a gente examinou,
a gente pedir o beta-HCG, pedir um HB-HT, pedir um ultrassom transvaginal, a gente já vai estar pronto para tratar pelo menos o sangramento agudo dela do pronto-socorro e, em alguns casos, até fazer o diagnóstico da causa principal do sangramento e orientar a paciente, então, como ela deve prosseguir para a gente tratar de forma definitiva esse sangramento. Entendido até aqui? Bom, se você entendeu, então vamos para o tratamento. Se você ainda ficou com alguma dúvida, volta e assiste de novo. E aí, quando você estiver pronto, vamos seguir para o tratamento, ok? Vamos tratar o sangramento agora? Bom, se posiciona na cadeira aí de forma confortável, porque a gente vai ter que fazer passo a passo para você entender direitinho como isso vai funcionar. Vamos lá? Então, o tratamento do sangramento genital no pronto-socorro, ele depende de algumas coisas. Então, se a gente precisa estabilizar essa paciente, a gente já comentou que na maioria das vezes isso não é uma preocupação. A maior parte das nossas pacientes, elas estarão estáveis. Por quê? Porque o nosso organismo, ele é muito capaz de se adaptar a esse sangramento. Então, a maioria das pacientes estarão estáveis. Além disso, a gente vai avaliar a causa base. Isso vai depender também das causas bases. Por quê? Porque alguns sangramentos vão sangrar mais que outros. Por exemplo, se você tem um mioma que pouca parte dele está dentro da cavidade, ele provavelmente vai sangrar pouco. Mas se ele está mais dentro da cavidade, tem mais de um mioma, é uma paciente que provavelmente vai sangrar mais, ok? E além disso, a gente tem que tentar trazer essa paciente para o normal. Pelo menos estabilizar o sangramento agudo para que ela seja capaz de, no ambulatório, fazer a investigação adequada e a resolução definitiva da causa desse sangramento. Então vamos lá? Trouxe para vocês umas recomendações da Febrasgo de como eles recomendam que seja tratada um sangramento, então, em pronto-socorro. Sempre vamos avaliar os sinais vitais, pedir o hemograma e o beta-HCG para excluir gravidez e avaliar a anemia. Pede-se o ultrassom transvaginal para avaliar possíveis causas. E a gente vai avaliar, então, a necessidade de transfusão de sangue de acordo com o resultado do nosso hemograma, ou seja, principalmente quando a hemoglobina for menor que 7, já falaremos sobre isso, ou quando ela tem algum sinal vital que chame atenção. Por exemplo, taquicardia, que é o pulso acima de 100 batimentos por minuto. Se ela tem um tempo de enchimento capilar maior que 2 segundos. Se ela tem uma frequência respiratória aumentada, acima de 20 incursões respiratórias por minuto. Se ela tem uma diurese reduzida. Se ela tem extremidades pálidas e frias. Ou se é uma paciente que está com estado mental sonolento, confuso, inconsciente. Gente, de novo, isso provavelmente vai ser a exceção. A maioria das pacientes vão estar bem. Então, só para eu chamar a atenção aqui, se a gente for pensar em uma transfusão, provavelmente vai ser indicado pela hemoglobina e não pelo estado geral da nossa paciente, ok? Só para vocês já deixarem isso em mente. E, além disso, depois a gente vai pensar na terapia medicamentosa dessas pacientes. A terapia medicamentosa, a gente vai ver que tem algumas opções e ela pode ser de forma hormonal e não hormonal. A gente já fala sobre isso. E, uma vez controlada, a gente tem indicação de deixar um tratamento de manutenção, que pode englobar um sulfato ferroso via oral, se a gente identifica uma anemia, e pode indicar um tratamento hormonal e ou não hormonal de manutenção. A gente vai passar por eles agora. Para a gente falar então do nosso tratamento, eu quis trazer um pouquinho do que seria a anemia ferropriva. A anemia ferropriva ela pode ser caracterizada pela síndrome anêmica, que como você vai identificar isso no seu paciente? É um paciente que vai estar pálido, é um paciente que vai estar fraco, é um paciente que vai estar com taquicardia, com taquipneia, com palpitações aos esforços, que geralmente não é a nossa paciente do sangramento uterino anormal de causa ginecológica, ou seja, que não está grávida. Então, não é a nossa paciente. O que ela pode ter? Ela pode ter outros sinais de uma deficiência de ferro, como, por exemplo, alterações cutâneas e de mucosas, como as unhas quebradiças, pelos escassos, essa unha em forma de colher, essas alterações na língua que se torna uma língua lisa, então ela perde as rugosidades normais. Isso tudo pode estar falando para você que é uma paciente com deficiência de ferro, então para a gente prestar atenção.
De acordo com a OMS, todas as mulheres não grávidas vão ser caracterizadas com anemia se elas tiverem, então, um valor de hemoglobina menor que 12, ok? E o hematócrito menor que 36. Mas o hematócrito isoladamente não é um bom preditor da anemia, tá? Então a gente tem que considerar os dois juntos. E com relação ao tratamento? Isso vai depender um pouco da classificação dessa anemia. Ela vai ser considerada leve, entre 10 e 11,9 de hemoglobina, moderada entre 7 e 9,9 e grave se tiver com hemoglobina menor que 7. Existem vários protocolos que vão definir o tratamento de formas diferentes. Mas em linhas gerais, se a paciente tem uma anemia leve, ela pode ser corrigida apenas com ferro elementar via oral para casa. Se ela tem uma anemia moderada, a gente pode fazer uma dose de ferro elementar endovenoso no pronto-socorro. Inclusive, você pode orientar ela a voltar para fazer outras doses endovenosas e complementar esse tratamento via oral. E se ela tem uma anemia grave, ou seja, uma hemoglobina menor que 7, é uma paciente que tem indicação de fazer uma transfusão de sangue no pronto-socorro, ok? Lembrando então que a anemia nesse caso, ela é principalmente pela deficiência de ferro. Então ela vai ser a principal causa de anemia microcítica e hipocrômica dessas pacientes. E agora vamos começar então pelos quadros mais leves. Então, como a gente vai repor o ferro via oral? Todas as medicações que a gente pode prescrever, elas são baseadas na quantidade de ferro elementar que tem naquela medicação. Então, a gente sempre vai procurar quanto aquela medicação tem de ferro elementar. O ideal é que a gente faça essa reposição de ferro elementar via oral por 3 a 6 meses, para a gente garantir que a gente vai estar repondo o estoque de ferro da paciente. E a dose, ela deve ser de 3 a 5 miligramas por quilo de peso por dia, respeitando um máximo de 200 miligramas por dia, divididas em 2 a 3 tomadas. Como que a gente orienta a tomada dessa medicação? O ideal, então, é que ela seja feita antes das refeições, de estômago vazio, porque você vai garantir o meio ácido. E alguns estudos mostram que a ingestão com vitamina C ou com outras substâncias ácidas também podem favorecer a absorção do ferro. E qual é o principal ferro que a gente tem no pronto-socorro, que a gente tem na UBS? Qual que é o mais fácil da gente usar? O sulfato ferroso. Então, quanto tem o sulfato ferroso de ferro elementar? 20% de ferro elementar. Na prática, isso significa dizer que cada comprimido de sulfato ferroso de 200 miligramas vai ter 40 miligramas de ferro elementar. Então, é a partir daí que a gente vai saber quanto que a gente vai dar para a nossa paciente. Eu trouxe aqui umas outras opções de ferro. Seria o ferro quelato glicinado, que a gente conhece com o nome de Neutrofer, que é a forma mastigável, ou até o Combiron. E a gente tem também o ferro polimaltose, que vai ter 30% de ferro elementar, que é o famoso Noripurum e também o Ultrafer. Então aqui tem todas as quantidades para você saber quanto você vai passar para sua paciente. Em linhas gerais, quanto que a gente passa? De 150 a 200 miligramas por dia. Por quê? Porque é a dose mais tolerada. A ingestão do ferro, ela não é muito agradável. O paciente pode se queixar de náuseas, de vômitos, de dor abdominal em cólica. Eu tenho uma amiga que durante a gravidez ela precisou usar e ela queria morrer. E isso me marcou muito, porque ela cogitava, como ginecologista e obstetra que ela era, não usar o ferro, mas ter anemia. Então, não é fácil tomar ferro. Imagina então na gravidez, que também é muito comum a gente fazer a orientação de usar o ferro. Então, a gente vai passar só para quem precisa e a gente vai passar na menor dose possível para garantir então que o tratamento vai ser feito, ok? Então, uma outra dica que eu posso te dar é a seguinte: além de você usar a menor dose possível para o tratamento durante o menor tempo necessário, a gente pode prescrever em alguns casos o Noripurum, que é o ferro polimaltose. Por quê? Porque ele pode ser ingerido durante a refeição e isso não vai prejudicar a absorção do ferro e ele tem menos efeitos colaterais. Então, se a sua paciente não se adaptou ao sulfato ferroso, prescreve o Noripurum que provavelmente ela vai conseguir usar, ok?
E quanto tempo então demora para a gente ver o efeito desse tratamento? Em cerca de 1 a 2 semanas, a paciente já começa a apresentar melhoras sintomáticas. Em 6 a 8 semanas, a gente já observa uma alteração na hemoglobina. A gente vai fazer um tratamento então no total de 3 a 6 meses para garantir que os estoques de ferro vão ser repostos, ok? Passando então para o tratamento endovenoso. Como que a gente faz o tratamento endovenoso? Ele vai estar indicado para os pacientes que não conseguem usar então a via oral, ou para os pacientes que vão ter aquela anemia moderada, ou inclusive para pacientes que têm uma dificuldade de absorção do ferro via oral, como pacientes com doenças gastrointestinais e pacientes com bariátrica prévia. E qual que é a forma de ferro que a gente faz? É o sacarato de hidróxido de ferro, 2,5 miligramas. Uma ampola de 5 ml vai ter 100 miligramas de ferro elementar. Para a gente saber a dose total que você vai usar, a gente faz uma conta matemática. A hemoglobina desejada menos a hemoglobina que você achou no exame dela, vezes o peso, vezes 2,4 mais 500. Não é para gravar, eu coloquei aqui para vocês poderem consultar. Então, eu fiz um exemplo aqui embaixo para uma paciente de 60 quilos, que tinha uma hemoglobina que eu queria que chegasse a 13, estava com hemoglobina de 8. A dose total que ela precisaria seria de 1.220 miligramas de ferro elementar. Então, eu posso dividir essa dose total em algumas infusões endovenosas no pronto-socorro e o resto eu posso passar para casa. Lembrando que a dose máxima de ferro é de 200 miligramas por dia, de 500 miligramas por semana. E se a gente está pensando em repor esse estoque de forma endovenosa, seja porque ela não consegue usar via oral ou porque você quer ajudar ela a repor isso mais rápido, a gente tem que ter um intervalo mínimo de 24 a 48 horas entre essas aplicações de ferro endovenoso, ok? Então, eu deixei aqui para vocês um exemplo de como ficaria uma prescrição desse ferro endovenoso no consultório. Então, se você for transfundir uma ampola, você vai diluir essa ampola em 100 ml de soro fisiológico e você vai correr de forma endovenosa em 30 minutos. Se você já quiser dar a dose máxima no dia, você vai diluir então 2 ampolas no dobro de líquido, então em 200 ml de soro fisiológico, e você também vai aplicar EV durante 30 minutos, ok? Lembretes sobre a via endovenosa. Oriente a sua paciente que ela pode sentir uma queimação na veia, que ela pode sentir um gosto metálico na boca, que ela pode sentir mal-estar com calafrios durante a aplicação da medicação, só para ela não achar que ela está desenvolvendo uma alergia. Às vezes ela pode falar, não, doutora, não me passa isso não porque eu tenho alergia. Aí você pergunta, como assim alergia? Me explica. Ela, não, porque eu já tomei, da última vez eu passei muito mal, eu fiquei com calafrio, eu achei que eu ia morrer. Não, isso não é alergia. Então, como que a gente evita isso? Fazendo a infusão endovenosa lenta. Por quê? Esses efeitos colaterais do ferro endovenoso, eles estão relacionados principalmente à velocidade de infusão. Então, por isso que, independente se a gente está fazendo uma dose mínima ou uma dose máxima de ferro endovenoso por dia, o ideal é que isso seja feito em pelo menos 30 minutos de infusão. Recebemos a paciente com queixa de sangramento no pronto-socorro. Vamos fazer a anamnese, examinar, pedir beta-HCG, hemograma e vamos ver os resultados. Anemia leve, vamos tratar com ferro via oral. Anemia moderada, podemos associar o ferro endovenoso com o ferro oral. Como? Calcula a dose de ferro elementar total que ela precisa e divide. Pode fazer algumas doses já endovenosas a cada 24 horas, pelo menos, no pronto-socorro, e o resto você divide para o tratamento via oral para ela manter por 3 a 6 meses. E a anemia grave a gente vai transfundir quando a hemoglobina for menor que 7. Cada bolsa de hemoglobina sobe 1 ponto. A gente vai conversar sobre isso lá na frente. Mas enfim, agora a gente já sabe como a gente repõe ferro, a gente precisa tratar o sangramento em si. Como tratar o sangramento? Isso vai depender então do estado hemodinâmico da paciente e vai depender dos níveis de HB e HT. Então, quais são as principais formas da gente tratar esse sangramento no pronto-socorro? Existe um tratamento hormonal e um tratamento não hormonal.
O tratamento hormonal, então, ele geralmente é composto por duas opções. A primeira vai ser doses altas de estrogênio com progestagênio de segunda fase, ou podemos usar principalmente os anticoncepcionais. E o tratamento não hormonal, ele é composto principalmente por duas drogas, os antifibrinolíticos e os anti-inflamatórios não esteroidais. Vamos descobrir quando que a gente vai usar o quê? Vamos lá. Então, começando pelo nosso sangramento grave. O sangramento grave, ele vai ser caracterizado, então, pela hemoglobina menor ou igual a 7 para transfusão, ou quando a gente tem uma hemoglobina intermediária, mas é uma paciente instável. Aqui, no foco do sangramento, o que a gente quer dizer é se é uma paciente que tem uma anemia mais grave, é uma paciente que precisa resolver esse sangramento de forma mais rápida. Então, qual é a forma mais rápida da gente corrigir o sangramento? São duas. A primeira delas é estrogênio em alta dose com progestagênio de segunda fase e a segunda é o anticoncepcional monofásico, ou seja, é o anticoncepcional que todos os dias a pílula vai ter a mesma quantidade de hormônio e tem que incluir de 30 a 35 microgramas de etinil-estradiol. Por quê? Qual que é a lógica desse tratamento? A lógica é: estrogênio faz o endométrio proliferar. O endométrio prolifera, a gente estabiliza o sangramento, ok? Além disso, a gente pode associar os antifibrinolíticos e os AINES, mas a gente vai falar deles daqui a pouco. Primeiro, vamos falar então do tratamento hormonal. A primeira opção, então, é usar doses altas de estrogênio e depois associar um progestagênio de segunda fase. E como a gente vai fazer isso, então? A gente vai usar estrogênios conjugados, 2,5 miligramas, de 6 em 6 horas, ou estradiol, ou valerato de estradiol, de 2 a 4 miligramas via oral, de 6 em 6 horas, por pelo menos 24 a 48 horas. Por quê? A gente vai dar uma dose alta de estrogênio para estimular a proliferação rápida desse endométrio e parar de sangrar. Geralmente, esse tipo de tratamento ele já vai dar uma ótima resposta com mais ou menos 10 horas de uso, então é bem eficaz. E é importante a gente lembrar de associar medicamentos para náuseas e vômitos, porque a paciente ela pode ficar muito desconfortável por essa alta dose de medicação. Combinado? Aqui eu deixei um exemplo para vocês de um esquema que poderia ser usado. Então, eu escolhi o valerato de estradiol, 2 miligramas, para paciente tomar 2 comprimidos de 6 em 6 horas por 2 dias. E depois, como a gente faz? A gente reduz essa dose para 1 comprimido, uma vez ao dia, por pelo menos mais 19 dias. Pensando, então, que a gente vai ter um tratamento de 21 dias. E o que a gente precisa associar? Todo endométrio que prolifera, ele precisa ter uma contraposição, então, com progesterona. Por quê? Porque se esse endométrio só se prolifera, uma bela hora ele se proliferou tanto que essas camadas mais superficiais do endométrio, então elas não vão ser mais irrigadas, então elas vão sofrer e elas vão começar a descamar. Então você volta a ter o sangramento descontrolado. Então, para a gente controlar, a gente vai fazer esse endométrio crescer, estabiliza e a gente vai organizar como vai ser o próximo sangramento dela com o progestagênio. Ela vai ter sim um sangramento quando a gente parar de usar a medicação, mas vai ser um sangramento completamente diferente, vai ser um sangramento controlado, vai ser um sangramento previsível, então não vai ser um sangramento que vai causar todas essas alterações na paciente. Combinado? Então aqui o exemplo que eu usei foi associando a dihidrogesterona, 10 miligramas, que o nome comercial famoso é o Dufaston, que a gente vai dar, então, um comprimido de 12 em 12 horas durante 14 dias. Nesse caso, a gente vai orientar ela a começar, então, no 8º dia do tratamento e ela vai usar até o 21º. Existem vários tipos de protocolos, desde que eles respeitem as regras de usar altas doses de estrogênio no começo, então pelo menos por 24 a 48 horas, depois a gente reduz e mantém até o final, e lembrar de associar então o progestagênio de segunda fase, que tem que ser de pelo menos 10 dias, tá? De 10 a 14 dias é o ideal para a gente garantir então que esse endométrio vai se proliferar e depois ele vai descamar de forma organizada. Ok? Falando das contraindicações desse método, então as principais seriam câncer de mama,
trombose venosa, tanto atual quanto prévia, doença tromboembólica arterial e doença hepática, tá? Passando para a nossa segunda opção, que muitas vezes vai ser a de escolha. Por quê? Porque é a mais fácil, porque é melhor para a paciente entender, porque é fácil para ela pegar no posto de saúde, que é o anticoncepcional, com no mínimo 30 a 35 microgramas de etinil estradiol. Qual que é o anticoncepcional mais comum do posto de saúde? O ciclo 21. E qual é a composição do ciclo 21? Justamente etinil estradiol 30 microgramas associado ao levonorgestrel. Então, ótimo, ele respeita o que a gente precisa. Então, como que a gente vai orientar? A gente orienta que ela vai começar com uma dose maior. Então, ela vai tomar um comprimido de 8 em 8 horas durante 7 dias. Depois, então, a partir do 8º dia, ela vai reduzir para um comprimido por dia e ela vai usar isso uma vez ao dia até terminar 21 dias de tratamento. Então, ela vai precisar de mais do que uma caixinha. Então, você já pode prescrever 2 caixinhas. Também é uma paciente que vai ter um sangramento depois que você parar, mas isso vai ser de forma organizada, isso vai ser planejado, então não tem problema. E quando a gente for passar, então, esse tipo de medicação, é importante a gente passar pelas orientações da OMS e ver se ela não tem nenhuma contraindicação absoluta. Então, se ela não tem enxaqueca com aura, se ela não tem nenhuma trombofilia ou se ela não está fumando após os 35 anos. Mas, se ela respeita, então, essas regras, ela pode sim usar o anticoncepcional e vai resolver o sangramento agudo, que é o nosso objetivo. Se a gente tem um sangramento moderado, ou seja, paciente estável, que vai estar com uma hemoglobina moderada, que é a maioria das nossas pacientes, a gente pode utilizar o mesmo tratamento que a gente fez para as pacientes que estão com uma hemoglobina um pouco mais baixa, ou a gente pode também usar uma terceira opção, que é o quê? Um progestagênio isolado em alta dose por 7 a 10 dias. Por quê? Porque esse tratamento com progestagênio, ele pode demorar até 3 dias para poder fazer efeito. Então, eu tenho que ter certeza que isso não vai prejudicar a paciente. Existem várias progesteronas que podem ser usadas. Algumas delas são o acetato de medroxiprogesterona, que a gente vai prescrever de 10 a 20 miligramas 2 a 3 vezes ao dia. E outra é o acetato de noretisterona, 10 miligramas, que também pode ser usada 1 a 2 vezes ao dia. Então, trouxe um exemplo para vocês de uma prescrição com medroxiprogesterona de 20, que tem o nome comercial de Provera, vocês já devem ter ouvido falar. Então, como que a gente vai orientar? Da mesma forma que a gente orientou o uso do anticoncepcional. Então, ela vai tomar um comprimido de 8 em 8 horas durante 7 dias e após, então, a partir do 8º dia, vai tomar um comprimido uma vez ao dia até completar 21 dias de tratamento. Algumas contraindicações: tromboflebite, se tem distúrbios tromboembólicos e cerebrovasculares, se tem insuficiência hepática grave ou tem alguma suspeita de doença maligna que a gente não conseguiu confirmar. Por quê? Porque se você está suspeitando que tem um câncer de endométrio, por exemplo, você não vai só dar o medicamento para tratar, você tem que investigar para excluir que não tem um caso de câncer naquele momento. E falando então do tratamento leve, que são as pacientes estáveis que vão ter uma anemia leve, o que a gente faz? A gente pode apenas orientar a fazer uso do progestagênio de segunda fase, no qual ela vai usar por 10 a 14 dias a medicação, por 3 a 6 meses. Então, um exemplo poderia ser a de hidrogesterona, que a gente já usou na dose de 10 miligramas de 12 em 12 horas, ou a medroxiprogesterona também, um comprimidinho uma vez ao dia. Então, como funciona? Você vai orientar que durante 10 a 14 dias de todo mês, ela vai ter que usar essa medicação para você regular o sangramento. Se você acha que a paciente não vai entender, ou ela vai esquecer, ou você vai achar difícil de usar durante 10 a 14 dias, a gente pode também passar uma pílula anticoncepcional combinada, ou outras formas de estrogênio e progestagênio combinados, como a pílula, o anel vaginal, o injetável mensal, o adesivo. Um parênteses, o injetável mensal, ele tem estrogênio e progestagênio. O injetável trimestral, ele só tem progestagênio, ok?
Ou a gente pode fazer uso, em alguns casos, também só do progestagênio isolado, que isso pode ser encontrado na forma de pílula, do injetável trimestral, que eu acabei de comentar, até do DIU intrauterino, que tem o levonorgestrel, que na verdade hoje a gente chama mais de SIL, né, que é o sistema intrauterino de levonorgestrel, que os mais famosos são o Mirena e o Cailina. Ou a gente pode usar um implante também hormonal com progesterona. Qual que é o ponto? No pronto-socorro, o ideal é que você dê um tratamento agudo, então uma pílula ou um progestagênio isolado. Por quê? Porque para você pensar em fazer qualquer outra coisa, ou seja, colocar um DIU ou colocar um implante, você tem que discutir com a sua paciente todas as opções. Você tem que avaliar os prós e os contras. Você tem que decidir junto com ela, falando dos índices de falha, falando como que seria o uso ideal daquela medicação, para poder com calma escolher o método e acompanhar como que vai ser. Não adianta só você dar um tratamento para a paciente e abandonar ela. Você tem que acompanhar. Então, esse tipo de atendimento, ele não vai ser feito no pronto-socorro. Você estanca o sangramento agudo e fala para ela fazer o acompanhamento, então, com o ginecologista para pensar num método de manutenção para evitar que novos episódios de sangramento ocorram. Combinado? E falando agora, então, dos tratamentos não hormonais. Os tratamentos não hormonais, eles podem ser usados de forma exclusiva, principalmente em pacientes que não querem usar hormônios ou pacientes que têm alguma contraindicação e inclusive pacientes que desejam engravidar, ou eles podem ser associados, então, ao tratamento hormonal. Então, vamos lá. A primeira possibilidade que a gente tem é de usar os antifibrinolíticos. Por quê? Qual que é a lógica de usar? Alguns estudos mostram que essas pacientes com aumento do fluxo menstrual, elas podem estar ativando o sistema fibrinolítico, que nada mais é do que o sistema, então, que degrada o coágulo, degrada a fibrina que estanca o sangramento. Então, o coágulo se formou, esse sistema vai lá e destrói o coágulo, volta a sangrar. Então, esse tipo de medicação, ele vai reduzir esse processo de fibrinólise. Então, ele pode reduzir em até 50% o volume do sangramento. E a outra classe de medicações não hormonais que a gente pode usar são os anti-inflamatórios. Por quê? Porque esses sangramentos aumentados também podem estar associados à inflamação. Então, esses anti-inflamatórios, eles vão reduzir a inflamação, reduzindo o sangramento em até 20 a 50% do volume que teria se a gente não usasse essa medicação. Importante dizer que pode ser usado um, pode ser usado outro, mas não tem problema a gente associar os dois métodos, ok? Então, falando um pouquinho dos antifibrinolíticos, a contraindicação principal seria paciente com insuficiência renal ou com histórico de tromboembolismo. Tirando isso, a gente está autorizado a usar. Qual que é o principal antifibrinolítico, o mais famoso? O ácido tranexâmico, que a gente conhece principalmente com o nome de Transamin. Com certeza você já viu alguém prescrevendo ou você já viu alguma paciente usando o Transamin. Por quê? Porque ele é muito eficaz e ele tem um ponto muito interessante. Ele pode ser repetido em todo período menstrual. Então, toda vez que a paciente vai menstruar, você pode orientar que ela deve fazer o uso, então, do Transamin para diminuir o volume do sangramento, para ela não precisar voltar no pronto-socorro. Isso pode ser feito de forma indefinida. Então, vamos aprender como que a gente vai passar essa medicação. Se a gente optar por fazer no pronto-socorro, ou seja, uma dose endovenosa, a gente vai fazer de 250 a 500 miligramas EV de 8 em 8 horas por até 72 horas. O mais comum é a gente prescrever uma dose endovenosa e passar o tratamento depois via oral para casa. Para casa, como que a gente passa? A gente vai passar, então, 2 comprimidos de 8 em 8 horas, que podem ser, então, utilizados de 3 a 5 dias. Interessante dizer que a alimentação ela não vai interferir na absorção do Transamin. Então, é uma medicação maravilhosa. Você pode fazer no pronto-socorro, você pode mandar para casa. A paciente ficando bem, ela está autorizada a toda vez que ela for começar a sangrar. Então, assim, primeiro dia do sangramento, ela faz uso da medicação por 3 a 5 dias. Então, é uma carta na manga que a gente pode usar e que ajuda
muito as pacientes. Os anti-inflamatórios também têm um uso muito parecido com o do Transamin. Então, como que a gente vai fazer? A gente também pode prescrever uma dose no pronto-socorro. Então, aqui eu coloquei, por exemplo, o Tenoxicam, que a gente faria uma ampola, EV em bolos, mas outros anti-inflamatórios podem ser usados. E para casa, a gente pode também usar por 3 a 5 dias. Aqui eu trouxe um exemplo do ácido mefenâmico, que ele é prescrito na dose de um comprimido de 8 em 8 horas durante 3 a 5 dias. Eu realmente escrevo assim na receita: tomar um comprimido de 8 em 8 horas por 3 a 5 dias. E aí eu explico para a paciente, eu falo, olha, você vai usar durante 3 dias. Se com 3 dias de medicação seu sangramento já melhorou, ótimo, não precisa usar até o 5º dia. Agora, se você ainda está com sangramento, mantenha até 5 dias, mas não ultrapasse o limite de 5 dias, ok? Então, a gente ensina para a paciente no pronto-socorro como que ela vai usar. Então, outras opções que podem ser usadas: ibuprofeno, cetoprofeno. Então, nós temos várias medicações que podem ser usadas e a gente também vai usar igual o Transamin. A gente orienta a iniciar no primeiro dia do sangramento e manter durante 3 a 5 dias, podendo então ser repetido nos próximos meses, ok? Algumas contraindicações importantes só dos anti-inflamatórios seriam pacientes principalmente com lesões gástricas. Então, paciente com ulcerativa ou uma paciente com uma inflamação crônica do trato gastrointestinal ou uma paciente que tenha insuficiência renal, hepática ou uma insuficiência cardíaca grave. No geral, as nossas pacientes elas não têm essas contraindicações, então estamos autorizados a usar o anti-inflamatório com o Transamin, se necessário, ok? Então, vamos lá. Agora que a gente já passou por todas as classes de medicação, trouxe aqui um organograma para a gente gravar como que fica, então, o fluxo completo da paciente. A paciente chegou com uma queixa de sangramento e ela vai estar estável, que é a maioria dos casos. Então, a gente vai excluir gravidez e pedir um hemograma ou um HB ou um HT para a gente avaliar a questão da anemia. E aí a gente vai fazer toda a investigação, exame especular, toque vaginal e pede um ultrassom, pensando então em definir qual é a causa do tratamento. Feito isso, a gente vai então avaliar, de acordo com o resultado do nosso HB/HT, como vai ser o tratamento da paciente com relação à reposição do ferro. Então, se for uma anemia leve, a gente vai prescrever o ferro elementar via oral para casa. Moderada, a gente pode associar o endovenoso com via oral. E se for grave, a gente vai transfundir. Mas a gente vai falar do paciente grave já, porque ele provavelmente não se enquadraria aqui no estável, ok? Então, a gente vai escolher se a gente vai fazer uma das terapias hormonais ou se a gente vai usar alguma das terapias não hormonais ou se a gente vai associar para essa paciente. Se a gente tiver uma laceração vaginal importante ativa, a gente tem que internar essa paciente. Se a gente tiver um mioma parido, ou seja, a gente passa o espéculo e tem um mioma para fora do colo do útero, também é uma indicação de internação. Agora, pensando nas causas estruturais, as outras causas elas podem ser conduzidas em forma ambulatorial, ok? E nas pacientes com causas não estruturais, é importante a gente dar as devidas orientações. Então, se for uma paciente adolescente, a gente explicar para ela o que está acontecendo, que aquele sangramento provavelmente está ocorrendo por uma imaturidade do eixo hipotálamo hipófise ovariano e que isso deve ocorrer nos próximos meses até que o eixo amadureça e que ela pode então passar com o ginecologista para avaliar alguma opção de tratamento de manutenção. No caso das pacientes com SOP, a gente também vai explicar o que está acontecendo, assim como nas pacientes do climatério, que vão estar passando por aquele período de anovulação. Então, o que eu quero dizer é, oriente a paciente do que está acontecendo. Deixe ela a par da situação para que ela possa, então, tomar as devidas providências. Se ela precisa passar em algum ambulatório para investigar, encaminha e por aí vai. Ok? Então, a gente vai passar sulfato ferroso, passa Transamin, e passa o anti-inflamatório para essa paciente. E aí, a via endovenosa e ou via oral vai ser determinada pela paciente que está na sua frente e o resultado do exame que vai chegar para você, ok? Agora, pensando então numa paciente instável, que seria então uma paciente que seria internada e que ela chamaria a nossa atenção porque ela teria algum sinal de alerta.
Então, ela teria uma frequência cardíaca aumentada, ela teria uma frequência respiratória aumentada, diurese reduzida, tempo de enchimento capilar aumentado, ou estaria com estado vigil reduzido, estaria uma paciente sonolenta, é uma paciente que fala devagar, é uma paciente que tem as extremidades frias, suadas, que, na maioria das vezes, não é a nossa paciente. Mas eu vou deixar aqui para guiar vocês caso chegue alguma paciente desse tipo. Então, a gente vai avaliar a pressão. Se ela tem uma pressão arterial sistólica menor que 90 e uma diastólica menor que 60, é uma paciente que precisa de estabilização hemodinâmica. Então, a gente vai pegar um acesso venoso calibroso. Então, a gente vai passar Ringer lactato 500 ml endovenoso para essa paciente. Então, a gente vai passar também, junto com essa hidratação, 1 grama de transamin para ser corrido em 10 minutos e vai deixar uma manutenção de 250 miligramas de 8 em 8 horas endovenoso, para já ajudar a segurar esse sangramento, ok? Se ela já está estabilizada, você vai avaliar se ela tem sangramento ativo ou se ela não tem sangramento ativo. Se é uma paciente que não tem sangramento ativo, a gente vai avaliar os níveis de hemoglobina. Se ela tem o nível de hemoglobina menor que 7, o nosso objetivo vai ser deixar ela com uma hemoglobina alvo de 7. Então, por exemplo, se a gente tem uma paciente com hemoglobina de 5, a gente vai pensar em transfundir 2 concentrados de hemácia, no máximo. Então, a gente transfunde 2 concentrados e reavalia o HB e o HT mais ou menos 1 hora depois da transfusão. Os meninos têm uma aula só de transfusão de hemoconcentrados. Olha lá direitinho, eles vão ensinar como prescreve, como acompanha isso direitinho. Aqui é só um guia de bolso para você ter na mão rápido se você precisar no pronto-socorro. E se você tiver uma paciente que ainda tem um sangramento ativo, é uma paciente que você está dando sangue para ela, mas que ela ainda está perdendo. Então, por exemplo, em vez da gente dar só 2 bolsas de sangue, a gente poderia dar uma a mais, então pensando que ela ainda está perdendo sangue. E como é uma paciente que está perdendo, ela pode também estar perdendo fatores de coagulação. Então, vale a pena a gente dar plasma fresco congelado para essa paciente. A dose de plasma fresco congelado indicada seria de 10 a 20 ml por quilo endovenoso. Mas aqui a gente está pensando então de uma forma para ficar fácil para vocês, a gente vai combinar que a gente vai fazer 3 bolsas de plasma fresco congelado junto com as 3 bolsas de hemoconcentrado com o objetivo de parar o sangramento. Então, parou o sangramento, faz as 3 bolsas e aí você vai seguir a condução dessa paciente. Isso é para um atendimento inicial. E você pode me perguntar, por que que a gente não vai estar dando a dose total? Porque eu estou pensando aqui que eu não quero encharcar essa paciente. A última coisa que eu quero é fazer um edema agudo de pulmão. E as pacientes desse caso são pacientes que geralmente não estarão sangrando de forma ativa, ou se estiverem é um sangramento pouco, é um sangramento que ele não é significativo a ponto de você pensar numa transfusão maciça, num protocolo de transfusão maciça. Então, geralmente vai ser uma paciente estável que você vai transfundir de 1 a 2 bolsas de concentrado de hemácia e depois você vai conduzir isso de forma de manutenção. De forma aguda seriam apenas as bolsas de concentrado de hemácia. Então, raramente você vai encontrar uma paciente instável que precisa, então, fazer essa reposição de Ringer, que esteja com sangramento ativo muito importante. Mas aí a gente já deixou uma recomendação. 3 concentrados de hemácia com 3 plasmas frescos e para o sangramento. Raramente vai ter isso, mas então só um guia de bolso para vocês se guiarem para o atendimento inicial. Então, relembrando, a maioria das nossas pacientes, elas estarão estáveis. O que a gente vai fazer? Pedir beta-HCG e HB-HT. Feito isso, enquanto sai o resultado, a gente investiga, examina, vê se acha a causa. Identificou alguma causa que precisa de internação imediata, tipo uma laceração de vagina que precisa de sutura ou um mioma parida interna. Além disso, a gente vai internar quando ela estiver instável ou ela tiver um HB menor que 7 que necessite de transfusão. Vamos transfundir o suficiente para ela chegar na meta de 7. A maioria das vezes ela vai estar estável, então a gente controla essa paciente, tira esse déficit que está maior de hemoglobina para ela chegar no alvo de 7 e mantém o tratamento de manutenção para casa.
Para tratar o sangramento agudo, se for mais importante, ou seja, se tem uma anemia mais grave, a gente faz as doses altas de estrogênio com progestagênio ou anticoncepcional. Se for um caso moderado, a gente pode então fazer o tratamento apenas com progestagênio. Em todos esses casos, a gente pode associar o tratamento não hormonal com os antifibrinolíticos ou anti-inflamatórios não esteroidais. Ou, se ela apresenta alguma daquelas contraindicações, a gente pode fazer apenas o tratamento não hormonal. Tratamento de manutenção deve ser feito principalmente então com a reposição do ferro, e o tratamento hormonal de manutenção deve ser escolhido então pelo ginecologista em consultório, porque ele, depois de explicar exatamente prós e contras de cada método, vai ser capaz de acompanhar essa paciente. Combinado? Bom, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa volta, porque eu sei que é muita coisa, mas fico aqui à disposição de vocês. Um super beijo!